Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Mateus, capítulo 24, versículos 6 ao 8. Pode parecer que é teoria da conspiração, mas está acontecendo neste momento tudo o que foi previsto por João quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e Palestina. Pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda a parte. Entre eles, destaca-se o coronavírus, que surgiu na China em 2019 e desde então se espalhou pelo mundo. Também houve graves incêndios florestais na Austrália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em algumas partes da Europa, enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou a África Oriental, do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, lá no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve do século. Ocorreram terremotos em Elazig, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais são claros, só mostram que a profecia está se cumprindo. O pecado está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e presbíteros se banalizou e caiu e se tornou fútil, incapaz de prover aos crentes. Em sua disputa por status, alguns pastores estão formando grupos e criando facções nas igrejas. E alguns até mesmo abriram negócios, montando fábricas para conduzir os crentes no caminho do pecado. Entre os crentes, há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo e vivem as suas complicações exaustivas. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir a sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo na final da Era da Lei? Em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e 5, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, a muitos enganarão. No final dos tempos, haverá muitos falsos pregadores e que dizem estar pregando a palavra de Deus, mas na verdade, eles só querem desviar o povo da vontade de Deus, pois eles só querem riquezas e não se importam com os mais necessitados. Em João, no capítulo 16, entre os versículos 12 e 13, Jesus Cristo disse: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Há também muitas profecias nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Como se vê nesses versículos, quando o Senhor retornar, Ele dará as declarações e falará às igrejas, nos dizendo todas as verdades que não entendíamos antes. Aqueles que ao ouvirem o discurso de Deus e reconhecerem a sua voz, o aceitarem e se submeterem a Ele, serão capazes de acolher o Senhor e participar da festa do Cordeiro.
Quem não reconhecer a voz de Deus, infelizmente estará fadado ao castigo eterno. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, é fundamental que encontremos as palavras do Espírito Santo nas igrejas e aprendamos a ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, o fim dos tempos está cada vez mais perto de acontecer. Infelizmente não tem como nós sabermos quando vai ser o fim do mundo. Por isso que é importante fazer a vontade de Deus, lutar contra o pecado e não se entregar às tentações do diabo. Mas como Deus ele é bondoso conosco, ele nos deixou alguns sinais para sabermos sobre o fim dos tempos e infelizmente estes sinais já estão acontecendo na nossa frente. Então, meus irmãos e irmãs, eu vou fazer aqui um questionamento muito sério para vocês. Aonde que nós devemos ir para encontrar a voz de Deus? Aqui no capítulo de Mateus, mais especificamente no capítulo 25 e no versículo 6, diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o marido, sai-lhe ao encontro. O Senhor, ele chama as suas ovelhas com suas declarações e discursos. Haverá pessoas que irão escutar a voz do Senhor em primeiro e seguirão os passos do Cordeiro, para depois anunciar por toda a parte: Eis o noivo, espalhando a notícia do retorno do Senhor e as palavras de sua segunda vinda à terra, para que todos tenham a chance de ouvir a voz de Deus. Para podermos acompanhar os passos do Cordeiro, é preciso ter um coração, em primeiro lugar, que deseja buscar a Deus e saber reconhecer a voz dele. Assim como quando o Senhor Jesus se manifestou pela primeira vez e começou a realizar a sua obra aqui na terra, os seus discípulos Pedro, Maria e outros o reconheceram o Senhor Jesus como o Messias por meio das suas obras e de sua palavra, e o seguiram e começaram a dar o testemunho do seu evangelho. Os que ouvem a obra e as palavras do Senhor Jesus e são capazes de reconhecer a voz de Deus, eles são as ovelhas que seguem o seu mestre. Enquanto os sacerdotes, escribas e fariseus que não amavam a verdade, ouviram a autoridade e o poder das palavras do Senhor Jesus, mas não o investigaram. Ao invés disso, esses homens do passado, eles se apegaram às leis e às suas regras, acreditando que aquele que não é chamado de Messias não é Deus, e aguardando o Messias se manifestar a eles. Até se condenaram à obra do Senhor Jesus e blasfemaram contra ele, e no final perderam a salvação de Deus. Há também os crentes judeus que seguiram os fariseus, e eles não distinguiram a voz de Deus na obra e na palavra de Jesus, que ouviram cegamente os sacerdotes e os escribas e os fariseus, e rejeitaram a salvação de Jesus. Essas pessoas são as ovelhas negras que se desviaram do caminho do Senhor e infelizmente estão fadadas ao pecado. Então, como que nós podemos discernir a comunicação de Deus conosco? Na verdade, meus irmãos e irmãs, isso não é uma tarefa complicada. As mensagens e as palavras de Deus, elas são distintas e transcendem a capacidade humana de expressão. Elas possuem uma autoridade e poder inegáveis, capazes de desvendar os segredos do reino do céu, bem como revelar também a verdade sobre a natureza corrupta do ser humano. Todas essas palavras, elas são fundamentais e podem ser a essência da vida para o ser humano. Qualquer pessoa que aceite Jesus e busque seguir o seu caminho, irá perceber a diferença ao ouvir a palavra de Deus em seu coração. Ela irá confirmar que o Criador está se comunicando diretamente conosco, meros seres humanos. Aqueles que verdadeiramente seguem a Deus irão reconhecer a sua voz através do Espírito Santo. Quando estamos certos de que essas palavras representam a comunicação divina, nós devemos aceitá-las e obedecer a elas, mesmo que contrariem as nossas tradições. É somente através desse discernimento e do Espírito Santo que podemos receber o retorno do Senhor. De acordo com o capítulo 25 do livro de Mateus, há uma passagem que declara: Eis o noivo, sai ao seu encontro. Se nos dedicarmos a estudar as palavras proferidas por Deus o Todo-Poderoso e buscarmos discernir se elas representam a voz divina, nós teremos a capacidade de determinar a vontade de Deus.
Jesus Cristo enfatizou em João, capítulo 10, versículo 27, dizendo assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu creio que, ao cultivar um coração humilde e disposto a buscar a palavra de Deus, nós seremos capazes de identificar a comunicação de Deus e receber o retorno do Senhor de braços abertos. Meus irmãos e irmãs, não percam o tempo de vocês com as trivialidades do mundo. Se arrependam e busquem a palavra de Deus. Leiam a Bíblia, não se deixem ser enganados por esses falsos profetas que estão por aí. Eu vou dar uma missão muito especial para vocês. Compartilhem este vídeo com quem realmente esteja precisando crer e aceitar Deus em sua vida. Eu peço que deixem um like no vídeo se vocês gostaram desse conteúdo, e isso ajuda demais o canal a crescer. Se caso você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva também. Que Deus te abençoe.